Olá, pessoal do nono ano. Estamos aqui iniciando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar de equações fracionárias, biquadradas e irracionais. Esses conteúdos aí vão dando continuidade às equações do segundo grau. Só que para a gente fazer exercícios referentes a esses tipos de equações, nós temos que saber como resolver uma equação de segundo grau. Isso aqui é básico. Vocês precisam saber a fórmula de Bhaskara, a resolução de uma equação de segundo grau completa e a resolução de uma equação de segundo grau incompleta. Isso é fundamental. Senão, vai ficar complicado de continuar. Então, quem ainda tem alguma dúvida, dá uma estudadinha lá nas equações, completas e incompletas, depois volta aqui para o vídeo. Vamos lá. Equações fracionárias. A equação fracionária diferencia-se das demais equações pelo fato de que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica, isto é, a incógnita aparece no denominador de uma fração. Uma fração jamais pode ter denominador zero, nulo. Por isso, sempre que vamos resolver uma equação fracionária, devemos analisar os denominadores para verificar em quais casos a equação não é definida. Então, nós temos aqui o exemplo de uma equação fracionária. Nós vimos muito no ano passado, no oitavo ano, essas equações que vocês adoravam. E aí, aqui é a representação de uma, onde aparece a letrinha no denominador. E nós temos que lembrar também, quando formos resolver, eu vou colocar aqui, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, que esse denominador não pode ser zero, senão essa equação não existe, tá bom? Vamos ver isso na prática, resolvendo os exercícios, o qual eu passei para vocês durante a semana. Vamos lá. Correção dos exercícios, página 120, a questão número 1 das atividades. Aí, quem fez vai só conferir, tá? Aqui eu tenho uma expressão com uma equação fracionária, né? Onde nos denominadores nós temos letras. E aí, como eu posso resolver isso? Primeiro passo, se eu tenho fração, equação com fração, eu preciso tirar o MMC, eliminar o denominador. Então, aqui, como seria o MMC de números com letras? Aqui eu tenho x mais 1, x menos 1 e x ao quadrado menos 1. Eu preciso lembrar de um conceito do oitavo ano, que é o fatoração. Aqui eu tenho a diferença de dois quadrados. X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 1. E aí, gente, olha quem aparece aqui. Os outros dois denominadores, x mais 1 e x menos 1. Logo, o meu MMC vai ser isso daqui. X ao quadrado menos 1 ou x mais 1 vezes x menos 1, que é a mesma coisa. Tá? Esse vai ser o meu MMC. E aí eu vou fazer o mesmo processo de um MMC de uma equação comum, tá? Uma equação numérica. Se aqui eu tenho x mais 1, que número, ou o que vezes x mais 1, vai dar isso daqui, x mais 1 vezes x menos 1. O x menos 1, tá vendo? Eu coloco aqui o x menos 1. Esse mesmo elemento aqui eu multiplico pelo numerador. Ó, vamos vir aqui agora. X menos 1. Quem vezes x menos 1 vai dar o MMC? O x mais 1. X ao quadrado menos 1. Quem vezes x ao quadrado menos 1 vai dar o MMC? O 1, porque esse aqui é o próprio MMC. E aí eu organizei as multiplicações aqui embaixo, já eliminando os denominadores. Ó, x menos 1 vezes x. Organizei aqui. X mais 1 vezes o menos 2. Ó, esse menos está na frente da fração, então ele entra aqui. E 1 vezes x menos 5, que está aqui em cima. Na hora de multiplicar, você vai utilizar a distributiva, que é o famoso chuveirinho. Vai fazer x vezes x, x vezes menos 1. Menos 2 vezes x, menos 2 vezes 1. 1 vezes x, 1 vezes menos 5. Vai encontrar isso aqui. Você vai organizar a sua equação. Logo, você vai ter uma equação de segundo grau.
E aí, como eu vou resolver? Utilizando a fórmula de Bhaskara, que vocês já sabem, tá vendo? Então, toda vez que vocês tiverem uma equação fracionária, vocês vão resolver essa primeira parte, tirando o MMC, e no final de tudo, vocês vão encontrar uma equação do primeiro grau ou do segundo grau. Aqui, provavelmente, vai ser do segundo grau, que é o conteúdo que está sendo estudado, tá? E aí, vamos continuar a conta. Para continuar, você vai fazer a fórmula de Bhaskara e aí vai encontrar os valores de x1 e x2. Nesse caso aqui, nós encontramos 3 e 1. Só que a minha solução é só o 3. Mas por que só o 3? Se você substituir o 1 em algum dos denominadores, vai zerar e não pode zerar. Vamos voltar lá para eu mostrar para vocês. Ó, esses aqui são os denominadores. X mais 1, x menos 1, x ao quadrado menos 1. Se você substituir o 3 em qualquer x desse aqui, não vai zerar o denominador. Então, x vale como solução. Agora, o 1, em algumas ocasiões, vai zerar. Ó, no primeiro, não zera. Ó. 1 mais 1 dá 2. Não vai zerar o denominador. Então, aqui valeria. Só que aqui, 1 menos 1, 0. Então, só de zerar em uma fração já não vale a questão. Aqui também zeraria, 1 ao quadrado, 1, 1 menos 1, 0. Também não valeria. Então, o 1 não vai entrar no meu conjunto solução, tá? Somente o 3. Então, na equação irracional, você tem que analisar isso. Você faz toda a conta e, no final, verifica se é válido ou não. Vamos continuar. Eu fiz aqui também a letra A da número 3, que também está na página 120. Ó, vamos tirar o MMC de x mais 1 e x menos 7. Eles são totalmente diferentes, então o MMC é a multiplicação entre eles. Esse tipo de MMC nós aprendemos lá no 8º ano. Eu não sei se vocês lembram, mas nós aprendemos lá. Então, esse aqui é o MMC. Então, é o mesmo processo lá da primeira. Ó. Esse 1 está sozinho, coloco 1 no denominador, aí vou multiplicar pelo MMC. Aqui eu tenho x mais 1, vou multiplicar pelo x menos 7. Se eu tenho x menos 7, vou multiplicar pelo x mais 1. É o mesmo processo. Ó, multiplica pelo numerador. Tá vendo? Faz o chuveirinho, a distributiva. Depois organiza a sua equação. E no final de tudo, você vai ter o quê? Uma equação de segundo grau. Novamente. Faz a equação de segundo grau. Aqui eu fiz. A solução foi 3. Como o delta deu 0, só deu o x1 e o x2 deu 3, porque o delta é 0. Aí você vai verificar se esse 3 é válido. Ó. Se eu colocar o 3 aqui, 3 mais 1, 4. Não vai zerar a fração. Então, aqui pode. Vamos vir aqui. 3 menos 7 dá menos 4. Não vai zerar o denominador, não vai zerar a fração. Então, também pode. Logo, a solução da A da questão número 3 também é 3. É a mesma solução da 1, né? Também é 3. Na letra B, você só tem uma fração, que tem o denominador x menos 4. Então, o MMC só pode ser x menos 4. Esse é o MMC. Nos outros dois números, você vai colocar 1 embaixo. E aí, aquele processo de MMC que vocês já sabem fazer. Multiplica depois pelo numerador, faz o chuveirinho, que é a distributiva. No final de tudo, vocês vão encontrar uma equação de segundo grau. Resolve a equação de segundo grau e a solução vai ser 5, tá? Substitui aqui o 5, ó, 5 menos 4, 1. Então, não zerou. Logo, a solução é válida. Conforme vocês forem fazendo a correção de vocês dão uma pausa aí no vídeo e vão verificando, tá bom? Porque eu vou continuar. Na página 126, eu passei para vocês a número 2, que tem 4 equações fracionárias. Só que assim, a gente vai perder muito tempo fazendo no vídeo uma por uma. Como eu já mostrei para vocês alguns exemplos, essas daqui eu coloquei só a resposta. Tá? A resposta está aqui. Aí vocês vão tentar fazer, ou quem já fez vai conferir se as respostas estão batendo, tá? E ver aí direitinho.
Se não conseguirem fazer de jeito nenhum, depois dessa explicação que eu dei hoje, aí vocês podem me perguntar lá no grupo e a gente vê uma forma melhor de estar explicando para vocês também, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo e confere o gabarito. Nós vimos as equações fracionárias. Vamos ver agora as biquadradas, tá? Toda equação tem uma forma geral que a representa. As equações biquadradas possuem a seguinte forma: ax² mais bx² mais c igual a zero. Então, na biquadrada, observe que é o dobro. As letrinhas ficam com expoente, que é o dobro da equação de segundo grau. Por isso ela é chamada de biquadrada, tá? Sendo que A, B e C podem assumir qualquer valor real, desde que A seja diferente de zero. A não pode ser zero, senão não vai ser biquadrada, vai zerar isso aqui. Veja alguns exemplos de equações biquadradas. Nós vamos ver os exemplos resolvendo os exercícios propostos. Ó. Questão número 2 da página 120. Resolva nos reais. Reais são qualquer números que existem. A equação, aí eu dei essa equação aqui. Essa equação, nessa primeira parte, tá vendo? Eu tenho aqui um produto notável, que é um conceito também lançado lá no 8º ano. E aí eu vou dar um lembrando aqui, vou fazer um lembrando aqui com vocês, tá? Produto notável é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvendo esse produto notável, tem isso aqui. E aqui eu faço a multiplicação distributiva, o chuveirinho. 2 vezes x², 2 vezes 6. Organizo e encontro uma equação biquadrada. Como eu resolvo a equação biquadrada? No lugar do x², você vai colocar y. Porque daí você vai encontrar uma equação de segundo grau. Você já está acostumado a fazer. E o resultado final que vai ser diferente. Ó, na equação de segundo grau, nós encontramos duas soluções. Na equação biquadrada, nós vamos encontrar 4 soluções. Porque aqui o expoente é 4, então eu vou ter 4 soluções. Tá vendo? Vou mostrar a resolução aqui. Ó. x², como eu substituí x² por y, vai ficar y². E o x² vai ficar y. Logo, eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Vou resolver essa equação de segundo grau normal e vou achar y1 e y2. Só que como se trata de uma biquadrada, a solução do meu y1 e do meu y2, eu vou ter que achar a raiz quadrada dessa solução, que vai dar o meu x1, meu x2, meu x3 e meu x4, porque eu quero 4 respostas. Ó, do y1 que deu 2, eu vou fazer o x1 vai ser mais a raiz de 2. E o x2 vai ser menos a raiz de 2. Não tem raiz, vai ficar assim. O y2 deu menos 4. Eu vou fazer o x3 é mais a raiz de menos 4 e o x4 menos a raiz de menos 4. Só que não existe raiz negativa. Então, isso aqui não vai valer como solução, tá bom? Não vale, só vai valer isso aqui. Então, qual é a minha solução? Mais ou menos a raiz de 2, que é o meu x1 e meu x2. Essa equação biquadrada só vai ter duas soluções, porque essas duas aqui não vão ser válidas. Porém, você tem que tentar encontrar as 4, tá? Aqui. Tem a letra C também, da página 120. Você vai fazer o chuveirinho ou vai pensar na fatoração, a diferença de 2 quadrados. Isso aqui dá isso aqui, ó, x² menos 4. Aí você vai fazer as multiplicações, depois vai organizar a sua equação, tá? Essa equação aqui, ela vai ser uma equação biquadrada incompleta, porém o processo é o mesmo. No lugar de x² eu coloco y. Então, se eu tenho aqui x², eu vou colocar y², menos 16 é igual a 0, y² é igual a 16, passei o 16 para lá, mais ou menos a raiz de 16, que deu 4. y1 vai ser mais 4, y2 menos 4. Aí eu vou fazer aquele processo final, ó, porque é uma equação biquadrada, eu tenho que achar 4 valores para x. Vou fazer a raiz quadrada de 4,
O meu x1 vai ser mais a raiz de 4, que dá 2. E o meu x2 vai ser menos a raiz de 4, que dá menos 2. O meu x3 e o meu x4 vão ser com as raízes negativas, então não existe. Logo, eu só vou ter essas duas soluções válidas, que é menos 2 e mais 2. Tá vendo, gente? É tudo muito parecido. Tudo no final dá uma equação de segundo grau. Aí tem um exercício lá na página 124, que é de área, tá? Mas vai dar uma equação biquadrada, então o processo de cálculo é o mesmo. Aí vocês dão uma pausa aí na tela e verifiquem a questão direitinho. Ó, ele diz que os lados do retângulo são esses e ele dá o valor da área. Área de retângulo é o quê? A área de um retângulo é o quê? Base vezes altura. Aí eu fiz a base vezes a altura e igualei a área que ele me deu, 528. E aí eu vou multiplicar, vou fazer o chuveirinho, né, a distributiva, vou organizar a equação, vai dar uma biquadrada, vou fazer todo o processo e no final eu vou encontrar as soluções 5 e menos 5. Só que como se trata de um lado de figura geométrica, eu vou usar o x positivo, porque lado de forma geométrica é sempre positivo, não pode ser negativo, tá bom? Aí tem aí também outros exercícios que eu passei, porém só coloquei as respostas, porque senão nós vamos fazer um vídeo de 2, 3 horas. Mas é o mesmo tipo de exercício, vocês vão tentar fazer dessa forma que eu expliquei, tá? E as soluções estão aí. Dá uma pausa na tela e copiem, tá bom? Eu vou continuar em um outro vídeo, vou colocar lá a parte 2, as equações irracionais, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom?